O assunto de hoje é o enxerto ósseo para a coluna vertebral, uma modalidade que o cirurgião de coluna usa como recurso muito frequentemente e que os pacientes têm muitas dúvidas em relação às suas indicações e a sua principal finalidade. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna vertebral, e esse aqui é o meu canal. Toda quinta-feira publico assuntos relacionados à coluna, tratamentos clínicos, tratamentos cirúrgicos e bem-estar relacionados à coluna vertebral. Muito bem, o seu médico indicou cirurgia da coluna, supondo que o seu caso precise de uma fixação, de uma artrodese entre as vértebras. E um dos passos importantes para a cirurgia é a colocação de enxerto ósseo. Né? Para que serve o enxerto ósseo? Os pacientes têm muitas dúvidas sobre essa indicação e às vezes também ficam um pouco assustados, né? Quando sabem que a cirurgia vai precisar desse passo tão importante que é a utilização da enxertia óssea. Então, assim, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que enxerto ósseo é muito importante, eu diria fundamental para as cirurgias de artrodese da coluna. O que é artrodese da coluna? É a união, né? É a solidificação ou a fusão de duas ou mais vértebras na coluna vertebral. Sim, isso é muito importante, né? Obviamente, a artrodese não é indicado para todas as cirurgias de coluna. Tem muita cirurgia de coluna que é puramente descompressiva, por exemplo, onde não se coloca nenhum tipo de implante, mas existem cirurgias onde a artrodese é desejável e faz parte do objetivo da cirurgia de coluna. Eu vou dar alguns exemplos de cirurgias que cursam com artrodese. Correção de escoliose, né? Então a gente coloca a coluna no lugar e alguma coisa tem que fazer com que a coluna fique naquele lugar pelo tempo para sempre, né? Que fique daquele lugar em definitivo. E o que faz isso é um enxerto ósseo entre as vértebras, é a artrodese da coluna. Correção de fraturas, retirada de tumores, correção de espondilolistese, que tem instabilidade da coluna. São todas essas situações onde o médico estabiliza a coluna. Então nós colocamos parafusos, por exemplo, ou outros implantes, mas os parafusos são os instrumentais mais comuns, e esse parafuso estabiliza a coluna enquanto o osso, né, do enxerto ósseo vai cicatrizando, solidificando, endurecendo, e aí vira um osso de verdade, um osso estável em definitivo. Então, essa é uma das funções da artrodese, né? A primeira delas é conectar as vértebras e promover a fusão óssea definitiva. E uma outra indicação de enxerto ósseo são as reconstruções da estabilidade da coluna, né, com enxertos que a gente chama de estruturados, né, enxertos duros, sólidos, que parecem uma vértebra de verdade e são muito importantes, por exemplo, quando nós temos que ressecar uma vértebra inteira, seja por uma doença tumoral, uma doença infecciosa, né, ou deformidades da coluna do tipo cifose congênita, onde falta um apoio anterior da coluna. Então a gente reconstrói a coluna com um enxerto ósseo que tem um formato parecido com o de uma vértebra, e esse enxerto também gruda nas extremidades e isso acaba integrando e virando uma coisa só. Muito bem, outro ponto importante que eu quero trazer aqui para vocês é o que nós usamos como enxerto ósseo. Quais são as possibilidades hoje em dia de enxerto ósseo? Então é importante saber que existem enxertos ósseos naturais, que vêm do próprio doador, certo? Então o próprio paciente doa osso para ele mesmo, e esse osso pode vir desde a própria região operada, então o osso ele é retirado de lá e colocado lá mesmo. Agora, quando nós precisamos de mais volume, né, ósseo, a gente pode tirar osso da própria bacia do paciente,
né? Então a gente retira osso da própria bacia, de um lugar que obviamente não vai fazer falta da bacia, né? E coloca na região a ser operada. Existe a possibilidade de osso de tecido de doadores, como por exemplo banco de tecidos, osso de cadáver, né? Como por exemplo se usa transplante de córnea ou qualquer outro tipo de transplante. O osso também pode ser transplantado, né? E nós gostamos bastante desse recurso. Obviamente o osso ele é tratado, ele vem de uma universidade, passa por todos os testes, ele vem congelado e ele pode ser usado com muito bom resultado, com bastante volume, e pode também ser misturado com o próprio osso local, que aí ele tem uma capacidade de criar osso e também ser uma ponte óssea. E existe os ossos sintéticos, né, que podem ter origem tanto animal, né, e que aí são vendidos pela indústria, né? Ossos sintéticos são preparados, vendidos em embalagens comerciais, e esse osso também pode ser usado aí misturado com o osso local, por exemplo, para que aumente o volume da massa de enxerto ósseo. Então é assim que funciona na cirurgia. Nós fazemos o tempo principal, que é a colocação dos parafusos, é feita a correção da deformidade, então a escoliose é colocada no lugar, a espondilolistese é colocada no lugar, o tumor da coluna pode ser ressecado, removido, a fratura pode ser estabilizada, e aí a etapa seguinte é a colocação do enxerto ósseo para que essa região operada grude em definitivo e a cirurgia fique então garantida para o resto da vida do paciente. Esse enxerto não precisa ser retirado, pelo contrário, ele integra junto ao osso, ele vira uma vértebra, ele vira parte da vértebra, e isso garante para o cirurgião de coluna tranquilidade, e para o paciente garante também que a cirurgia no local foi bem sucedida e que os parafusos então não tem mais risco de quebra, né? Que uma vez que é feita a fusão óssea, a carga pelos parafusos é eliminada, e aí o risco de quebra dos parafusos, então, ele passa a desaparecer. Tá bom? Espero que tenham gostado do tema de hoje e nos vemos semana que vem. Até lá.